turma, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre as radiações nucleares, sobre o decaimento das radiações nucleares, tá? Na aula passada, a gente deu um ênfase nas radiações que são geradas na eletrosfera, que são os raios-x característicos e os raios-x por freamento. Hoje nós iremos falar das partículas alfa e beta, tá bom? Vamos aí relembrar algumas características inerentes a essas partículas e iremos também aprender como calcular o decaimento dessas partículas. Antes da gente começar a falar, eu quero falar de decaimento, só para a gente poder ter uma noção do que seria isso, tá? Quando eu falo de decair, eu falo de diminuir. Então, cada fonte radioativa, né, que a fonte emite um tipo de radiação, se essa radiação for alfa ou se essa radiação for beta, a gente vai ter aí o decaimento alfa e o decaimento beta, onde a energia, certo? Onde o número atômico, onde a massa vai ser alterado, tá bom? Por conta de um processo a qual essa partícula, certo? Ela vai se desintegrar durante um determinado período de tempo, tá bem? Então, vamos começar falando sobre as partículas alfa, né? Vamos relembrar desse tipo de radiação que nós comentamos, que ela não tem um poder energético muito bom para poder interagir com a matéria. Porém, a sua nocividade, ela é muito grande quando ela está em contato direto com o organismo, certo? Então, o que é que vai acontecer? Essa radiação alfa, ela é gerada lá no núcleo do meu átomo. São partículas altamente pesadas, tá? Onde dentro do núcleo eu vou ter 2 prótons e 2 nêutrons, tá bem? E aí o que é que vai acontecer nesse processo, tá bem? Lembra que lá em cima eu vou ter o meu número de massa, tá? Correspondente a esse número 4. E lá embaixo eu vou ter o meu número atômico correspondente a esse número 2. Então, o número de massa da partícula alfa fica sendo aí 4, que é o somatório do número de prótons mais o número de nêutrons, que vai dar igual a 4. E o número atômico, tá bom? É a somatória com os prótons presentes no núcleo mais os elétrons presentes no nível de energia. No caso aqui, a gente não vai ter elétron, já que essa radiação é gerada no núcleo. Então, vai ficar sendo como 2, o número de próton, tá bom? Lembra que elas são facilmente barradas, né, por uma folha de papel, as radiações alfa, porém, em contato interno, quando existe exposição interna, são radiações aí que apresentam grande nocividade ao organismo, tá bem? E aí, quando um núcleo emite uma partícula alfa, o que é que vai acontecer? O seu número atômico, tá? Essa região aqui de baixo, diminui 2 unidades. Então, aqui, nesse conteúdo de decaimento, a gente vai mexer um pouquinho com a matemática. Vamos mexer com algumas operações, tá bom? Para podermos descobrir quais os valores que vão ser gerados nesse processo de decaimento. Então, eu aconselho que vocês peguem uma calculadora ou algum outro celular, ou celular, se assistem a aula pelo notebook, para a gente poder tá aí tendo essa eficácia, né? Para que vocês não assistam só o vídeo. Então, o que é que vai acontecer? Tá bem? Toda vez que eu der uma situação a qual eu falar de uma emissão alfa, tá? Eu vou ter um determinado elemento químico, tá? E eu vou descobrir o decaimento, eu vou descobrir a nova substância fazendo esse processo de diminuir, tá bom? 2 unidades do número que eu encontrar, né, nesse elemento, número atômico. Já
o número de massa diminui 4. Então, se eu tivesse, por exemplo, um elemento aqui, vamos supor, com 6 no número de massa, né? E 3 no número atômico, eu iria diminuir 4 unidades do número 6 e 2 unidades do número 3. Então, para ficar mais fácil, a gente faz uma subtração, certo? Número de massa, eu tenho 6 e diminuo 4 unidades. Número atômico, eu tenho 3 e diminuo 2 unidades. No final, o meu elemento, tá? Que eu vou representar aqui por x, ele vai ter 2 no seu número de massa, porque eu subtraio 6 menos 4, e vai ter 1 no seu número atômico, porque eu subtraio 3 menos 2. Então, ó, eu vou ter o elemento x com um número de massa igual a 2 e o número atômico igual a 1, tá? Então, é bem simples. É assim que a gente calcula esse decaimento alfa, tá bem? Então, aqui são alguns exemplos de alguns elementos químicos e os seus respectivos decaimentos, tá bom? Observem aí o urânio, né? Ele decai para o tório. Observem aqui o polônio, decai aqui para o chumbo, certo? E aí existem diversos elementos químicos que vão decair para outras estruturas. Quando é um decaimento alfa, eu sempre vou utilizar, tá, essa regrinha de que eu irei diminuir 4 no meu número de massa e 2 no meu número atômico. Então, ó, aqui, por exemplo, no urânio 92, eu tenho a substância inicial, que eu posso chamar de elemento pai, é a primeira substância, e ela vai dar origem ao elemento filho, que é o tório, que eu vou circular de vermelho. Então, esse processo acontece da seguinte forma, gente. Eu pego, ó, o número de massa e subtraio por 4, tá bom? Eu faço, ó, essa relação. E aí eu vou obter esse valor aqui, 234. Acontece a mesma coisa aqui no número atômico. Eu vou subtrair por 2. E ao final, ó, vai dar 90. Normalmente, nas questões de concurso, de alguma prova, de alguma seleção, eles já vão te dar a opção para marcar. Então, você não precisa saber o nome do elemento. E é meio inviável também a gente descobrir o nome do elemento. A gente teria que fazer um curso de química, teria que fazer uma série de pesquisas para poder descobrir qual elemento que a gente vai descobrir. Então, normalmente, esse elemento ele vem representado pela letra X, pela letra Z, pela letra Y ou por qualquer outra letra. Aqui ao meio, a gente sabe que simboliza o elemento químico, né? Então, aqui a gente vai fazer essa relação para descobrir qual o número de massa e qual o número atômico, tá bom? E agora, eu tenho aqui um exemplo para vocês, certo? E aí, eu vou dar aí o tempo, deixa eu ver aqui, de 2 minutos para que vocês possam descobrir, tá bem, qual o elemento que vai se formar. Aqui a gente tem o polônio, tá bom, com o número de massa igual a 214 e o número atômico igual a 84. Então, vocês têm aí 2 minutos, contando de agora, para fazerem aí, para tentarem descobrir o valor do número do novo elemento químico aqui. Aí, lembra, aqui eu tenho um número de massa da partícula alfa e aqui o número atômico. Então, a gente faz a subtração relativa a esses números e descobre um novo número de massa e um novo número atômico. Façam aí.
Então, turma, tá? Esse processo, tá bom? De descobrir uma nova substância, um novo elemento químico, recebe o nome de transmutação, tá bem? É o que ocorre aqui, por exemplo, né? Vou colocar aqui na resolução, tá bem? Eu tenho o polônio, tenho o número 214 como número de massa e o número 84 como sendo um número atômico. Quando eu vou calcular o decaimento desse elemento, eu vou subtrair o número de massa por 4 e o número atômico por 2. Ao final dessa subtração, eu terei aqui esse elemento, certo? Eu terei agora um elemento com o número 210 com o número de massa e 82 com o número atômico. E o elemento aqui em questão, que não nos é de interesse, sofre esse processo, tá, de transmutação. O polônio vai se transformar em um novo elemento químico com um novo número de massa e um novo número atômico, tá bom? Outra forma que a gente tem de descobrir esse processo é fazer aqui essa operação, tá bom? A gente vai colocar aqui 214 sendo igual a 4 mais A. Depois disso, a gente vai resolver a expressão numérica, né? Onde a letra vem para um lado e o número vai para o outro. Nesse caso, eu tenho 214 menos 4. Por que eu tenho menos 4 aqui? Porque o meu número ele mudou de lado, certo? Agora ele está antes da igualdade. Ou seja, o meu resultado aqui vai ficar 210. A mesma coisa acontece aqui no número atômico, tá bom? Aqui esse primeiro exemplo foi o número de massa. Aqui a gente tem 84 igual a 2, tá? Mais Z, que agora é o nosso número atômico. Depois que a gente resolver, a gente passa letra para um lado, número para o outro. 84 agora vem para após a igualdade, menos 2 vai ficar igual a 82, tá bom? Só uma retificação. Essa subtração é a regra do decaimento alfa, tá? Sempre eu vou subtrair 4 unidades do número de massa e sempre vou subtrair 2 unidades do número atômico, tá bom? A radiação beta, tá, é um outro tipo de partícula que surge lá no núcleo do meu átomo, tá? A partícula beta, ela possui carga negativa e ela é semelhante aos elétrons, tá bom? E aí, dentro desse processo, a gente vai ter aí dois tipos de partícula beta, tá? O positron e o negatron. O positron é a partícula beta positiva e o negatron é a partícula beta negativa, tá bem? Essas partículas, elas são mais penetrantes e menos energéticas, tá? Que as partículas alfa, e elas conseguem atravessar uma folha de alumínio, porém, o próprio corpo consegue barrá-las. Dependendo da energia, consegue atravessar, mas não vai ter ali uma atividade tão eficaz, tá bem? Então, o que é que acontece aqui, tá bom? A gente vai realizar a seguinte operação. Aquele mesmo esquema da partícula alfa, só que agora os valores serão alterados, tá bom? A gente não vai ter o mesmo número de massa e o mesmo número atômico. Aqui, o número de massa da partícula beta vai ser 0, tá? E o número atômico dessa partícula beta vai ser menos 1, tá? E aí, o que é que vai acontecer aqui? Eu irei eu irei subtrair, tá? Uma unidade do número atômico da substância em questão. E o número de massa vai continuar o mesmo, pois eu vou tirar 0, ou seja, não vou tirar nada. Esse decaimento beta, ele é feito
quando a gente tem um nêutron, tá, presente em um núcleo instável. Ou seja, esse núcleo instável é um núcleo que emite radiação. Esse nêutron ele vai se decompor em um próton, em um elétron e em um antineutrino, tá? O próton ele vai permanecer no núcleo, porque ele pertence àquele local. O antineutrino ele tem uma massa desprezível e não tem carga. Então, é uma partícula que não tem função nenhuma. Já o elétron, que é decomposto ali do nêutron, ele vai ser emitido na forma da partícula beta, tá bom? Então, sempre que a gente falar de uma partícula beta positiva, eu falo de um núcleo com excesso de prótons, tá bom? E sempre que eu falar de uma beta negativa, eu falo de um núcleo com excesso de nêutrons. E aí haverá lá o equilíbrio, né? Para que o núcleo sempre permaneça de forma instável, tá bom? Então, aqui eu trago para vocês esse exemplo, tá? No decaimento beta, onde eu tenho o elemento chumbo com número de massa igual a 214 e número atômico igual a 82. Lembra, tá? Que aqui na partícula beta eu tenho o número de massa igual a 0 e o número atômico igual a -1. E aí, tanto aqui no número de massa como no número atômico, a gente vai subtrair uma quantidade aí de unidades, tá? Que a gente acabou de falar. Então, eu vou dar aí mais 2 minutos para que vocês possam aí descobrir qual os valores de massa, tá? E de número atômico que esse elemento X vai possuir. Então, vocês têm 2 minutos, começando já agora. Então, turma, vamos lá descobrir qual o número de massa e qual o número atômico pertencente a esse novo elemento químico. Então, dentro desse processo, tá? A gente vai ter a seguinte expressão, certo? Numérica. Lembra que a gente vai tirar 0, né? 0 unidades do número de massa, então sempre vai permanecer a mesma, e a gente retira uma unidade do número atômico. Dessa forma, o número de massa continua sendo 214, porque 214 menos 0 é 214, tá bem? Já aqui, no número atômico, a gente tem que prestar atenção, porque a fórmula do decaimento beta diz que a gente deve pegar esse número aqui, certo? E subtrair por 1.
Porém, aqui no número atômico da partícula beta, a gente já tem ali um menos 1, certo? Que é específico, é o número específico atômico dessa partícula. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer a seguinte expressão. Eu tenho 82, né, que é o número do chumbo, o número atômico, menos da equação, que a gente já sabe, e menos 1 de novo, aqui, ó, como o número atômico do beta. Então, a gente tem que saber que quando eu tiver dois sinais iguais, eu não vou subtrair, eu vou fazer uma soma, tá? Então, 82 mais 1 vai dar aqui 83 como número atômico desse novo elemento químico, tá bom? Aí, outra forma que a gente tem para descobrir é fazer aqui essa propriedadezinha, essa expressão numérica. 214 é igual a zero mais A, certo? Que é o número de massa que eu quero descobrir. Depois disso, a letra vem para um lado e o número passa para o outro, tá bom? E aí a gente continua com o mesmo número de massa. Já no número atômico, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui 82 igual a menos 1 mais E, que é o número atômico. Z, que é o número atômico, passa para um lado, né? E aí, depois da igualdade, eu jogo aqui o 82 e aqui vem o número 1, né? Eu já coloquei o mais 1 porque a gente já sabe que quando tem dois sinais iguais, a gente vai fazer uma adição, tá bom? Ficando aí igual a 83, o número atômico dessa estrutura. E aí, aqui eu tenho um desafio para vocês, certo? Eu quero que vocês me digam quais foram os tipos de emissões que aconteceram no elemento do A para o B, do B para o C, do C para o D e do D para o E. Foi alfa ou foi beta? E por quê? Né? Para isso, basta a gente observar aqui, ó, esse primeiro número de massa e olhar para esse próximo, de 216 para 212. Eu retirei quantas unidades, né? E aí lá embaixo, do 84 para o 82, quantas unidades eu perdi? Então aí a gente lembra daquele conceito, certo? De que a minha partícula, quando ela é alfa, ela vai ter o quê no número de massa e vai ter o quê no número atômico, né? Quando eu falo de alfa, eu tenho aqui 4 no número de massa e 2 no número atômico. Quando eu falo de beta, eu tenho 0 no número de massa e menos 1 no número atômico. Então, aqui eu deixo essa dica para que vocês consigam resolver aqui essa expressão gigante, tá? Então, eu vou dar aí para vocês o prazo aí de 5 minutos para que vocês consigam resolver, tá? Essa equação aí.
Então, turma, vamos lá ver aqui a resolução dessa questão, tá bem? Então, quem acertou aí, parabéns. Quem não acertou, vamos entender por que aqui é alfa, por que aqui é beta, por que é beta e por que é alfa, tá bem? De novo, alfa, número de massa 4, número atômico 2. Beta, número de massa 0, número atômico menos 1. 216, né, para 212. Se eu fizer aqui uma subtração envolvendo esses resultados, eu vou ter 6 menos 2 igual a 4, 1 menos 1, 0, 2 menos 2, 0. Qual é dos elementos alfa ou beta, qual partícula possui o número de massa igual a 4? Alfa, né? Então, não precisaria nem subtrair abaixo, porque eu já sei que na alfa, né, o número de massa, ele vai perder 4 unidades. Então, aqui do A para o B, perdeu 4, né? Então, eu tenho um alfa. E aqui, ó, 84 menos 2, 2, certo? Então, as características de massa e número atômico condizem que eu tenho aqui uma partícula alfa, tá bem? Vamos para o segundo decaimento. 212, certo? E para a letra C, o número de massa também é 212. Então, se eu fizer uma subtração, tudo vai dar 0. Então, eu já tenho ali em mente que pode ser a partícula beta, porque o número de massa é igual a 0. E 82, né, menos 83, a gente vai ter menos 1, certo? Eu boto menos 1, porque se eu fizer a operação assim, ó, 82 menos 83, eu vou repetir o sinal do maior número, que é 83. E aí fica menos 1, tá bem? Então, novamente, eu tenho aí a comprovação de que é uma partícula beta. Aí, no elemento a seguir, a gente tem 212, de novo para 212, dando aí como 0 o número de massa. O número atômico, 83 menos 84, menos 1. Aqui, ó, de 212 foi para 208. E aqui de 84 foi para 82. Então, 212, tá? Menos aí 208, tá bom? A gente vai ter 4. E 84 menos 2, a gente vai ter 2. O que vai caracterizar, tá bom? A partícula alfa, o decaimento alfa, tá bom? Então, esse é o esquema aqui de decaimento, tá bem? Certo? Então, a gente encerra por aqui, certo? Esse conteúdo de radiações nucleares, de decaimento, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente fica aí com a interação da radiação com a matéria, tá bom? A gente vai ver os mecanismos de interação da radiação com as células, com os átomos do nosso organismo, tá bem? Obrigados a todos, bons estudos e até a próxima aula.